Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo quero começar com uma charada. O que Bill Gates, Jim Carrey, Tata Werneck, Michael Phelps e Jamie Oliver têm em comum? Acertou quem respondeu transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Bill Gates, por conta do TDAH, teve dificuldades na escola quando criança e, mais tarde, acabou abandonando a renomada Universidade de Harvard antes de se formar. No entanto, fundou a Microsoft, empresa que representa um grande marco para a humanidade, pois transformou em definitivo a forma como as pessoas usam os computadores. O ator Jim Carrey revelou em entrevista que o TDAH dificulta seu sono e que, para ele, em sua vida profissional, representa uma grande dificuldade na manutenção do foco em sets de filmagem e na dedicação em passar muito tempo dentro do mesmo personagem. Mas, com uma longa e produtiva carreira, é um dos atores mais populares e talentosos do seu tempo. Tata Werneck, a humorista, apresentadora, dubladora, foi diagnosticada com um transtorno e decidiu não tomar remédio para não prejudicar a sua capacidade de improvisar. Michael Phelps, aos 9 anos de idade, o atleta foi diagnosticado com TDAH. Com uma possível solução para o problema, seus pais e professores colocaram o garoto em aulas de natação, como um método para que ele mantivesse o foco e concentração. Com uma impressionante carreira nas piscinas, Phelps é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, com 22 medalhas, sendo 18 de ouro. Jamie Oliver, diagnosticado com TDAH quando ainda era criança, sempre diz que uma alimentação saudável o ajuda muito com problemas causados pelo transtorno. É o chefe mais famoso do mundo, autor de muitos best-sellers e apresentador de programas globalmente populares, além de um grande defensor de uma alimentação mais saudável, principalmente quando falamos das dietas de crianças como uma forma de lidar com o transtorno de atenção. Apesar das dificuldades, com a estratégia correta, é possível que uma pessoa com TDAH seja muito bem-sucedida na vida. E falando nesse assunto, vamos entender melhor e assim auxiliar as pessoas que possuem ou convivem com quem tem TDAH. Olá pessoal, eu sou Juan Kitzinger, gremista da Escola Antônia Pereira da Silva e apresentador do nosso querido programa Grêmio em Foco. E como vocês observaram na abertura do nosso episódio, se trata sobre o tema TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Desinteresse, agitação e dificuldade de lidar, principalmente com crianças e jovens em idade escolar, são uma das realidades observadas em nossas escolas e sim, esse tema é muito importante. E para começar o nosso bate-papo, agradecemos a presença dos nossos convidados. Contamos com a participação da psicopedagoga do SEMASP, Nathaniele Chaves, e também do SEMASP, a psicóloga Lidinalva Balbi. E completando o nosso time de convidados, estamos também com a participação do gestor do CIMI, doutora Viviane Estrela. Seja muito bem-vindo, professor Anderson Rodrigues. Sejam bem-vindos ao nosso programa Grêmio em Foco. Primeiramente, psicopedagoga Nathaniele Chaves. Erroneamente, às vezes, nós consideramos o aluno agitado, desinteressado e também como aqueles que atrapalham a sala. Mas às vezes a gente não entende, o aluno, a gente não compreende ele dentro da sala de aula. Tem alguns problemas também com os professores que não compreendem. A senhora pode nos orientar um pouco, nos explicar um pouco o que é o TDAH e também se há outros tipos de transtornos? Juan, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é caracterizado pela falta de atenção, falta de foco, concentração e falha na memória. E também
hiperatividade, apresenta hiperatividade e impulsividade. O que é isso? A criança TDAH, ela apresenta aquela inquietação, aquela agitação fora do normal. Sabe aquela criança ali que está na carteira, remexendo o tempo todinho, os dedinhos da mão, os dedinhos dos pés, não consegue ficar sentada por muito tempo na carteira? Essa criança, ela está apresentando esses sintomas, a professora percebe ali que ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma avaliação. Então, essa criança é enviada para a gente, para o SEMASP, para que a gente possa fazer essa avaliação. Crianças com TDAH. Né? Além do TDAH, nós temos o TDA. O que seria o TDA? Transtorno de déficit de atenção. Observa que tem uma diferença. Existe o TDAH e existe o TDA. TDA, transtorno de déficit de atenção, né? Tem o quê? Os sintomas de falta de concentração, memória e foco, mas não tem a hiperatividade, não tem aquela inquietação e não tem aquela impulsividade. Aquela menininha que está ali sentada, né, olhando para as paredes, a professora está explicando no quadro e ela está ali, no mundo dela, né, sem concentração nenhuma na aula. Essa criança, ela tem um transtorno de déficit de atenção, tá? Ela não apresenta essa inquietação, essa impulsividade. Essa é a diferença do TDAH para o TDA. Psicóloga Lidinalva, como a gente acabou de ver, né, sobre esses distúrbios, tem como explicar também pra gente se o TDAH é comum em crianças e adolescentes? Dentro da Organização Nacional de Saúde, a OMS, ele diz que 2 a 6% de crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E minha professora também fala, né, de um caso que aconteceu, que teve uma mulher, né, que estava passando mal, estava sofrendo de asma. Então, o marido dela, né, que tinha TDAH, ele foi pegar o celular para ligar para o SAMU. E como ele também ia ligar, ele já se entreteu com outra coisa, ele já foi para o Instagram. Então, se isso aconteceu, psicóloga, com um caso grave, isso pode acontecer com qualquer aluno, né? Quais são os sintomas e quando aparecem eles? Esse sintoma, ele aparece muito precoce, né? Às vezes é confundido com falta de disciplina, de regra, de limite, né, que a família possa dar. Mais observado ainda quando essa criança adentra a escola, porque ela vai se deparar com outras atividades que antes ela não fazia. Por exemplo, raciocínio, esforço mental. É um ponto de partida para nós observarmos se essa criança apresenta risco para TDAH, né? A gente fala em risco porque é um processo de investigação ainda, né? São observações. Como é o diagnosticado? Também se tem tratamento? Existe cura para o TDAH? Olha, cura não existe. Existe melhora, né, para o tratamento. E como é que vai ser feito essa investigação? A gente sempre parte por uma entrevista que nós chamamos de anamnese. Só que essa anamnese, ela é bem profunda. Não é uma anamnese que você faz em um dia, em 2 dias. Quem são esses profissionais? São o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra. Então, isso parte de uma entrevista. Não tem exame de imagem que possa detectar que a pessoa tenha o transtorno de déficit de atenção. É entrevista mesmo. Existem medicamentos também para controlar esse TDAH? Existe. Dependendo da situação, essa criança ou esse adolescente, ele precisa da medicação, mas também precisa de orientação para lidar com o comportamento. A família precisa ser orientada, o professor precisa ser orientado, tá? A própria criança precisa ser orientada para aprender a regular o comportamento. Muito obrigado pela sua explicação. Registro Anderson, em sua escola tem algum aluno com TDAH? E quais são as estratégias que vocês utilizaram para a participação efetiva desse estudante? Então, Juan, a nossa escola tem um pouco mais de 1.300 alunos, né?
Desses, nós identificamos que 120 têm os indícios de TDAH. Então, pensando nessa forma de acolher, a gente propôs, né, várias atividades que pudessem, né, atender esses alunos com qualidade. Então, a começar, a gente criou a estratégia de organizar os espaços interativos para que ele pudesse, né, chegando ao ambiente escolar, na sala de aula, ele possa escolher aquilo que ele tem a intenção de aprender. Então, assim, a gente faz os circuitos com mesa diferenciada para que ele possa, ele está com foco, por exemplo, de montar. Pega o quebra-cabeça, pega o Lego e ele vai montar. Se está com foco de escrita, então ele vai fazer escrita. Então, a gente monta esses ambientes para que ele possa fazer as atividades envolvidas nesse processo mais dinâmico, porque o TDAH, ele não tem um foco específico. Aquela história de ficar sentado, concentrado ali, é um momento que ele vai escolher estar nessa posição, porque faz parte do processo de aprendizagem. E aí, se ele vai lá para o nosso laboratório de informática, lá também tem os jogos desplugados, que vai fazer com que ele se envolva nos jogos, para depois ele possa se envolver também na atividade programada pela professora, seja lá da Super Ensino, seja o Grafogame, atividade que ali está prevista. Além disso, os professores trabalham muito com projetos. Então, cada turma, cada professor cria um projeto que faça com que a atividade seja mais dinâmica, seja mais interativa, porque isso faz com que a inclusão ela aconteça para todos, para quem tem TDAH ou para quem tem alguma deficiência. Então, nesse contexto, a nossa escola, que é uma escola assim, dos sonhos, né? Uma escola que tem bastante espaço, tem bastante oportunidade educacional para todos, tem ambientes assim favoráveis para que ele possa se desenvolver. Então, nesse contexto, a gente entende que está trabalhando na perspectiva de uma educação integral, porque vai favorecer com que o aluno se desenvolva como um todo. Que estratégia sensacional o senhor fez, gestor, de socializar, né, os alunos que têm TDAH, alunos com deficiência, alunos também da sua escola, uma escola que tem boas oportunidades de ensino de educação para os seus alunos. Bom, pessoal, agora vamos partir para uma reportagem externa muito especial com a nossa repórter Sara. É com você, Sara. Olá, Juan. Estamos aqui no Semasp Norte. Vamos falar agora com a professora Valdirene Shiba, coordenadora do Semasp Norte. Ela que irá nos apresentar como é realizado o trabalho com os estudantes que apresentam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O aluno é encaminhado pela escola para realizar uma avaliação pela equipe multiprofissional. Quem tem um laudo é agendado para realizar o atendimento no Semasp. Quem não tem é orientado sobre o procedimento como deve seguir. Obrigada, coordenadora. Agora uma pergunta para a psicopedagoga Nathaniele. Como se dá a relação com a família do aluno com TDAH? Sara, a participação da família é de suma importância no aprendizado e no tratamento dessas crianças, uma vez que a criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela precisa desse acompanhamento, ela precisa que a família esteja mais próxima a ela. Aqui no Semasp, o que nós realizamos? A avaliação psicopedagógica. Aqui nós vamos trabalhar a questão da memória, foco, concentração, percepção visual e visiomotora. Nós realizamos atividades que vão ajudar as crianças a ter essas habilidades, uma vez que essas dificuldades de concentração é o que? Muitas vezes falta de estímulo, né? Tanto em casa quanto na escola. Precisa ser trabalhado essa dificuldade. Então, esse trabalho é feito aqui no Semasp e assim a criança vai evoluindo cada vez mais e consegue se desenvolver melhor em sala de aula. A família ela é orientada a fazer essas atividades, tá? É importante salientar que nós orientamos quais as atividades elas devem trabalhar em casa e orientamos também o professor a trabalhar essas atividades. Atividades lúdicas, cruzadinhas, caça-palavras, palavras escondidas, jogo dos 7 erros. Então, tudo isso vai trabalhar a questão da memória, concentração, foco, percepção visual, percepção visomotora. Tá bom? Muito obrigada, Nathaniele. Parabéns! Essa é a senhora Cláudia de Lima, mãe do Luiz.
Que avanços a senhora tem percebido no seu filho desde que iniciou os trabalhos da equipe multiprofissional do SEMASP? Então, desde quando ele veio para cá, né, com a psicopedagoga Nath, ele tem se desenvolvido mais, está tendo mais concentração. Então, agradeço desde já a profissional que tem acompanhado o Felipe, né? Ele está se desenvolvendo, se concentrando mais e assim para dar mais andamento na atividade escolar dele. Muito obrigada. Juan, com apoio e suporte, as pessoas com TDAH conseguem superar as dificuldades e avançar na aprendizagem e na vida, alcançando seus objetivos rumo ao sucesso. Esse é um exemplo de como é importante que nossas escolas avancem nas ações de inclusão. E os estudantes com TDAH agradecem todo o apoio da Secretaria de Educação de Manaus, CEMED. Volto com vocês aí no estúdio. Que maravilha, Sara! Muito obrigado pela sua reportagem. Muito obrigado por estar participando do trabalho do SEMASP com o pessoal que tem TDAH. Psicopedagoga Nathaniele, a senhora pode também falar algumas dicas para os pais e professores que convivem com pessoas que têm TDAH? Posso sim, Juan. A primeira dica que eu dou é para os pais. Converse com seu filho. Pergunte o que ele está sentindo. Veja o que ele está estudando em sala de aula. Segunda dica que eu dou para eles, não faça comparação. Né? O que mais a gente recebe é pai, mas o meu filho mais velho leu com 5 anos, leu com 6 anos, já esse outro está demorando para ler, está me dando trabalho. Gente, não faça esse tipo de comparação. Toda criança tem seu tempo de aprender, umas de forma mais lentas, outras de formas mais rápidas. O TDAH, ele tem um processo um pouquinho mais lento, então não faça comparações. E uma dica muito importante que eu dou para vocês, papais e mamães de crianças com TDAH, é coloque ele numa atividade física. Porque a criança com TDAH, vamos dizer que ela tem umas 200% a mais de energia que a gente. Então ele precisa gastar essa energia com o quê? Com atividade física. Porque se ele não gasta essa energia toda, vai ficar acumulada. E ele vai gastar onde? Na sala de aula. Então ele vai deixar de aprender porque ele está ali, né? Naquela agitação, precisando, né, gastar essa energia. A dica que eu dou para os professores é: coloque o aluno com TDAH pertinho de você. Deixe ele sentadinho próximo, né, à sua mesa, porque ele precisa dessa aproximação com o professor. Crie atividades adaptadas, aquelas atividades nada muito cansativas, sabe aqueles textões? Evite, vamos diminuir, vamos fazer um textinho mais curto, vamos colocar uma atividade mais ilustrativa, vamos trabalhar o lúdico, porque a criança com TDAH, ela se cansa muito rápido, né? Então é importante essa atividade adaptada, é importante o professor conhecer seu aluno. Outra dica muito importante que eu dou para ele é: elogie o seu aluno. Porque quando você elogia, ele vai te mostrar ainda mais, ele vai querer fazer melhor, tá bom? Então, a criança, ela precisa desse elogio, mesmo que a conquista seja mínima. Muito obrigado, psicopedagoga Nathaniele. Foi muito importante suas dicas. E eu espero que vocês daí de casa, pessoal, tenham prestado atenção nessas dicas que são muito importantes. Voltando com a psicóloga Lidinalva, psicóloga, a senhora pode falar um pouco pra gente e pro pessoal que está nos assistindo, se eles se identificaram com o TDAH, o que eles podem fazer, quais são as medidas que eles devem tomar? Primeiro, gente, procurar um especialista, tá? Procure seu médico. Geralmente a gente vai no clínico geral. O clínico geral, ele faz o encaminhamento por neurologista, para fazer essa investigação. É importante que a pessoa se conheça, né? Conheça o seu comportamento. Então é importante essa pessoa também estar aberta, né? Para essa busca do autoconhecimento. Professor, como nós podemos auxiliar os alunos com TDAH a se sentirem mais pertencentes à escola sem exclusão? Primeiro, Juan, a escola ela é para todos. É o primeiro ponto, né? Então, assim, a gente vê quanto a secretaria ela tem sido dedicada nesse propósito de atender e acolher a todos. Então, a nossa escola ela trabalha muito nessa perspectiva de que
todos têm o direito à aprendizagem. E aí, para garantir esse direito, a gente vai adaptar as condições dessa criança que chega para nós, né, enquanto escola, para que ela possa se sentir acolhida. Então, a nossa equipe, ela construiu uma mandala, que ela representa o nosso projeto político. Então, essa mandala, ela está estruturada da seguinte forma. Ao centro dessa mandala está a nossa bandeira, que foi construída por um aluno. Então, quando a gente trata do TDAH, trazendo estudantes da escola, como você, como a Sara, né, que é a nossa estudante do CIMI Viviane Estrela, falando sobre esse propósito, né, de ver o aluno com outros olhos, né, então acho que isso é muito interessante. Então, a nossa mandala ela é constituída da seguinte forma. Ao centro está a bandeira da escola, que foi construída por um aluno. No entorno estão os sujeitos que ali fazem parte desse processo, que é os educadores, são os estudantes, os pais, a comunidade. Tem também, nesse contexto, as dimensões que a gente desenvolve no sujeito, que não é somente cognitiva, ele é também relacional, ele é emocional, ele é social, ele é estético, ele é ético. As dimensões como um todo do ser humano. Aí a gente trabalha nessa perspectiva também a questão do acolher. Que estratégia a gente vai usar para ter esse aluno conosco? Então a gente vai trabalhar aí o acolhimento. Acolhimento, a gente vai organizar as atividades, a gente vai planejar, a gente vai ter formação, a gente vai ter uma demanda significativa de organização que vai atender esse aluno com qualidade. Sem esquecer do nosso currículo, que aí está alinhado, né, com a Base Nacional Comum Curricular. E essa base, ela traz para a gente essa dimensão da educação integral, trabalhar o sujeito como um todo, garantir a todos ao acesso à escola, que aí está a equidade, direito para todos, e também a questão da inovação das práticas pedagógicas. E eu vejo que a nossa escola trabalha nessa direção, justamente de atender o anseio que o aluno hoje nos pede. Se ele pede algo mais dinâmico, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, a ludicidade, trabalhar tecnologia, trabalhar no tempo dele hoje, que é o século XXI. Muito obrigado, gestor Anderson, por ter trazido essa ideia para nós, porque eu gostei muito dessa ideia e a ideia da mandala também, eu achei muito significativa e também já fica como ideia para as outras escolas, colocar os seus alunos com TDAH, mas não somente eles, mas também com alunos com deficiência, como prioridade, porque eles necessitam, eles precisam e às vezes nós não compreendemos, mas é preciso que eles tenham prioridade no ensino e na educação. Muito obrigado pela presença de vocês. Faço as considerações finais, psicopedagoga Nathaniele. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando, falando de um assunto muito importante que é o TDAH, principalmente nos dias atuais, e eu tenho certeza aí que muitos pais aprenderam muito, muitos professores, então eu só tenho a agradecer pelo convite. Então, a gente agradece a Secretaria Municipal de Educação por esse momento, esse tema tão importante, né, porque a escola hoje precisa desse suporte. Agradeço também a Divisão Norte, né, nossa divisão, por todo o apoio. E a nossa equipe Estrela, né, eu não poderia deixar de registrar aqui o quanto cada um tem feito seu diferencial para atender as crianças, não somente com TDAH, mas as crianças com deficiência, as crianças que não têm nenhum comprometimento, né. Então, a gente agradece muito todo mundo que está envolvido nesse processo de transformar vidas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Principalmente, Juan, quando uma temática é de grande valia para a comunidade como um todo, né? E eu fico mais feliz ainda de ver a nossa secretaria estar empenhada, de estar divulgando um assunto tão importante, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O outro ponto que é maravilhoso, eu ouvindo os colegas falarem, né, o CIMI, ou dizer CIMI Estrela, né, fazendo belíssimo trabalho, a colega do SEMASP Norte fazendo um belíssimo trabalho com os alunos. Eu também quero agradecer ao SEMASP Centro-Sul por estar me disponibilizando nesse momento para estar contribuindo com o Grêmio. Muito obrigada. Eu queria aproveitar para destacar o quanto é importante a atuação do Grêmio nas escolas. Então, vendo o Juan aqui fazendo esse momento, né, de apresentar, né, e também atuar na sua escola, acho que isso é muito importante. Então, parabenizar você, parabenizar a Sara e todos os presidentes, os diretores que estão nas escolas hoje,
fazendo esse movimento para que a educação ela seja de fato democrática. Então, parabéns a você e a todos os gremistas, né, que temos aí na nossa rede. Parabéns a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa, mas muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter participado de mais um episódio do Grêmio em Foco. Agora fiquem ligados na Dica do Edu e até o próximo episódio. Olá, estou de volta para mais uma dica. Se vocês conhecem alguém com TDAH e não sabem como apoiá-la, conheça a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA. Eles têm um trabalho muito importante de apoio e orientação para ajudar as pessoas portadoras de TDAH e as pessoas que convivem com elas. São dicas essenciais para que todos relacionem-se de forma mais leve e usufruam de bons momentos na escola ou em casa, sem exclusão. Os interessados, sejam da área da educação, da saúde ou mesmo familiares que precisam de um apoio, podem acessar o site no www.tdah.org.br e aprender mais sobre o tema. E fiquem ligados no SEMASP. Eles são profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, que trabalham para ampliar o conhecimento sobre o transtorno e oferecer orientações direcionadas ao público que convive com o TDAH. Gostaram da dica? Fiquem ligados que na próxima edição tem mais!